No vídeo de hoje vamos ver que Adão e Eva são seus pais. E isso não é uma boa notícia. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não importa o seu tipo sanguíneo, o mesmo veneno que matou os nossos primeiros pais no Éden corre nas suas veias. Adão e Eva lhe representavam. A desobediência deles foi a sua desobediência. A morte deles também foi sua morte. E alguém pode dizer, mas o que tem a ver eu com Adão, com a desobediência de Adão? Bem, primeira coisa que você deve pensar é que Adão representava toda a humanidade. Era por meio dele que toda a humanidade iria existir. Então, quando Adão morre em pecado, se distancia de Deus, todos os seus filhos também estarão debaixo da mesma maldição, da mesma sentença. O pecado é um estado de separação. É um estado. Não é apenas uma ação. Você já nasce pecador. Então é isso. Pecador só vai gerar pecador. Então, para entender que relação tem a queda de Adão com a minha queda, Adão desobedece e Deus começa a culpar a mim. Adão peca e eu já nasço pecador. Isso parece injusto. Veja, se seu bisavô tivesse morrido com 5 anos de idade, onde é que estaria você? Morto no seu avô. E alguém pode dizer ainda, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso parece ser errado. Então veja, se não tem nada a ver, se o seu pecado de Adão não tem nada a ver com você, então pare de reproduzir aquilo que Adão fez no Éden. Então pare de pecar. E outra coisa, pare de fazer aquilo que Adão fez, pare de colocar a culpa nos outros. Assuma o seu pecado e recorra a Deus pedindo perdão. Veja só, Adão pecou uma só vez e condenou toda a raça humana, toda a criação. O que Deus vai fazer com pecadores que pecam todos os dias e não se arrependem, não lamentam, não choram os seus pecados, não recorrem a Deus em busca de perdão? O que Deus fará com essas pessoas? Veja que quando Deus quer demonstrar poder, Ele fala e todas as coisas acontecem. Quando Deus quer mostrar misericórdia e graça, Ele envia Cristo para morrer no lugar dos seus filhos, dos seus eleitos. Então tudo que Deus quer mostrar é tudo muito grandioso. Imagina quando Deus quiser mostrar sua ira santa, sua justiça na punição dos pecadores. Como será aquele dia? Será um dia terrível. Pessoas acumulando o pecado todos os dias, ofendendo a Deus e ao próximo, distante de Deus, em rebeldia a Deus e a sua palavra. Deus terá prazer em revelar toda a sua justiça, a sua ira santa. E você pode dizer, mas eu sou pecador, todo mundo é pecador, quem não é pecador? Mas isso não lhe tira o seu sono, não. Saber que você está pecando contra um ser que é digno de ser honrado e adorado. Você está ofendendo a santidade de Deus. Você não teme isso, não. E alguns vão dizer, não, mas Deus não tem direito de fazer sobre mim, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, como é que Ele me cria e agora exige algo de mim e vai me jogar no inferno? Bom, se a gente usar essa mesma lógica, seu filho, quando você tiver um filho, ou se você já tem um filho, e quando você pediu para fazer alguma coisa e o disciplinar, ele vai dizer, então, mas eu não pedi para nascer, eu não tenho direito nenhum sobre mim. Não faz sentido. Assim como um cidadão, né, na sociedade, ele poderia cometer qualquer crime. Não, mas eu não pedi para nascer no Brasil com essas leis aqui. Não é? Eu não pedi. Quem é que decidiu que eu tenho a obrigação de cumprir essas leis? Então, isso não faz sentido em lugar algum. Ainda mais como criaturas que devem prestar contas ao seu Criador. Então veja, nós lemos que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, assim a morte passou a todos os homens. Né? É o atestado de óbito da humanidade. Em cada velório que você vê, para mostrar, pessoas estão morrendo porque pessoas são pecadoras. Mas existe uma promessa. Versículo 17, do capítulo 5. Se pela ofensa de por um só homem reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perfeito Adão. Esse é o segundo Adão perfeito, que viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver. Ele se cumpriu a lei de Deus. O primeiro Adão encontrou a sua noiva, né, a sua esposa, no Éden, e a levou para o cemitério.
O segundo Adão não. O segundo Adão é diferente. O segundo Adão, Jesus Cristo, encontra a sua noiva, a sua igreja, morta. Ele dá vida a ela e agora leva de volta ao paraíso. O primeiro Adão só pôde dar nome aos animais. O segundo Adão não. Os animais, todas as coisas existem por meio dele. O primeiro Adão falou assim, não, a culpa não é minha, a culpa é de Deus, a culpa é da mulher. O segundo Adão falou, não, não culpem eles, culpem a mim. E levou sobre si todos os pecados dos filhos de Deus. O primeiro Adão fracassou no Éden. O segundo Adão não. Foi vitorioso no deserto. O primeiro Adão roubou de nós os dons que fariam com que nós pudéssemos obedecer ao Senhor. Tirou de nós isso. O segundo Adão não. O segundo Adão, a sua justiça passa a ser nossa. A sua inocência passa a ser a inocência da igreja. Ele está restaurando tudo de novo. O primeiro Adão trouxe morte. O segundo Adão nos traz vida. E agora você passa a ser filho de Deus, não porque você escolheu, fez uma boa escolha. Não, como João, capítulo 1, versículo 12. Não é da carne nem do sangue a vontade, não é sua nem de seus pais. É de Deus. E de Deus gerar em você uma nova criatura, perdoar seus pecados em Cristo Jesus. Ninguém pode se declarar filho de Deus. É Deus quem o declara. Os filhos de Deus nasceram 2 vezes. E das 2 vezes eles não tiveram escolha, não é? Primeira vez com seus pais, nascimento natural, herdando a corrupção de Adão. E o segundo nascimento, aquele que o Espírito Santo faz no coração dos eleitos, dando-lhes fé e arrependimento diário para se arrepender de seus pecados e confiarem na plena inocência, justiça e obra redentiva do Salvador Jesus Cristo. Então, crendo em Cristo, nós podemos dizer, eu nasci morto, mas por causa de Cristo, eu morrerei vivo.